Que a paz do Senhor esteja com todos e todas, em especial neste momento em que nos reunimos em torno da mensagem de Jesus. 18 horas. Feliz de nós que já vencemos uma boa parte da jornada, conhecendo as palavras do Mestre, deixando-se guiar por elas. E que esta paz, que tanto almejamos e que nos rodeia neste momento, transcorra espaços e, na velocidade da luz, chegue até aqueles povos que estão longe de saber o que é tê-la. Que nossos irmãos e irmãs mais sofridos, em especial os governantes, aqueles que detêm o poder, sejam envolvidos neste momento. Que todos e todas sintam o brilho do amor de Deus, a coragem do Nazareno, a mansuetude da Mãe Maria, para mudarem o rumo de suas existências e continuarem firmes no caminho do bem. A nossa mensagem reflexiva de hoje é um pouco complexa, podendo até parecer confusa, muitas vezes não compreendida por nós, e por isso não nos detemos nela. Mas, como tudo que vem do Mestre, é muito importante para a nossa caminhada evolutiva. O capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Renunciar, vem nos trazer o que Kardec nomeou como estranha moral, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel começa trazendo uma passagem que está em Mateus capítulo 19, versículo 29, quando Jesus diz: "E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna." E na mensagem, Emmanuel prossegue: neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino, a sugestão, o parecer divino, parece contrassenso, parece um absurdo. Como olvidar, como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Pois bem, precisamos entender a profundidade da mensagem de Jesus. Com certeza,
É preciso honrar pai e mãe, irmãos, filhos, amigos, todos aqueles que nos são próximos. Mas, a pretexto de segui-los ou aprová-los, ou até mesmo sermos aceitos por um determinado grupo, não devemos abandonar o nosso compromisso de crescer, aprender, evoluir com Jesus. Não podemos, em nome de quem quer que seja, mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho no qual seguimos nas pegadas do Mestre. Fugir do nosso processo evolutivo, que é o nosso dever fundamental em cada encarnação, jamais. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, também na Psicografia de Chico, no capítulo 12, nos traz uma conversa de Jesus com Simão Pedro, onde o Mestre esclarece bem esta questão, ao dizer: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero despreendimento. Poucos sabem suportar a calúnia, o apodo, o ultraje, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. E Humberto de Campos, após essa narrativa da conversa do Mestre com Simão Pedro, encerra o capítulo dizendo: ninguém no mundo já conseguiu elevar à altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. É traído por um dos discípulos amados, negam-no os seus seguidores e companheiros, suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias, é acusado como bandido e feiticeiro, sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, no momento do Calvário, atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em tempos difíceis como os de hoje,
em que vivemos as turbulências da renovação de uma era, da mudança de sintonia do planeta, em que os percalços de uma reforma planetária nos assolam todos os dias, é imprescindível termos em mente este ensino de Jesus. Neste momento em que as fake news explodem a todo momento, nos fazendo crer em mentiras, em que o poder apelativo do álcool e o fascínio das drogas levam tantos irmãos e irmãs a se perderem, é perfeitamente compreensível esta lição de Jesus. É preciso termos a coragem para renunciarmos a tudo isso, a esse capitalismo exacerbado, para nos mantermos firmes no nosso objetivo maior, que é estar a serviço dos valores espirituais. É sentir-se feliz com a riqueza que está no servir, em viver em paz de consciência por agir de acordo com as leis naturais ou divinas. Mas, importante ressaltar que renunciar a pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, amigo, amiga, quando estiverem fora desse contexto divino, não quer dizer abandoná-los. Não podemos esquecer que não é por acaso que estamos com eles no caminho. Não podemos virar as costas para eles. Precisamos apenas construir uma postura sem abandoná-los. Que tenhamos a coragem do Mestre Jesus para enfrentarmos as nossas pedradas, os nossos martírios, o nosso calvário, firmes e fortes, na certeza de que tudo passa, tudo vai passar. Que saibamos renunciar às coisas do mundo material, amando cada vez mais todo aquele que nos é próximo, exemplificando o próprio Mestre, orando por ele, rogando perdão pelas nossas falhas de todos nós, porque, sem exceção, todos nós chegaremos ao Pai um dia, uns antes, outros depois, mas todos chegaremos lá. Que assim possa ser, que assim seja.